São Paulo e Fortaleza, sábado, 9 da noite, Alan. Pois é, esse jogo é o grande destaque da mídia esportiva nesse fim de semana, porque há uma expectativa grande pela estreia de Paulo Andrade no Sport TV. Depois de mais de 20 anos na ESPN, o narrador que foi a voz da Premier League por 2 décadas, agora se junta ao time dos canais Globo e vai estrear na faixa nobre que o Sport TV criou ainda no ano passado para as transmissões no sábado às 9 da noite. Então, esse São Paulo e Fortaleza, a Globo ainda não enviou o comunicado informando tudo sobre as transmissões, mas a gente sabe que é a faixa do 4K, que é uma transmissão com uma resolução muito melhor. Quem tem aparelhos de televisão, de monitores de computador ou de repente celular, pode acompanhar em 4K com uma qualidade incrível, impressionante. Então, o Paulo Andrade chega nesse momento, ele que já foi anunciado há algumas semanas, desde março, desde fevereiro, aliás, já não narrava mais na ESPN, e eles justamente deixaram para que ele fizesse essa estreia junto com o Campeonato Brasileiro, que deve trazer novidades em todo o Grupo Globo, né? O Luiz Roberto, na transmissão da Libertadores, já estava prometendo coisas novas para a TV aberta também para o domingo, e no Sport TV será o Paulo Andrade, que chega como um reforço importante para a Globo, mas ao mesmo tempo como uma peça de reposição, porque o Milton Leite vai deixar os canais Sport TV e canais Globo após o fim das Olimpíadas de Paris. Então é uma contratação de peso e que vai agregar muito nesse momento de São Paulo e Fortaleza estreando no campeonato também. Então, além de o torcedor do São Paulo e o torcedor do Fortaleza estarem ansiosos para verem seus times estreando no Campeonato Brasileiro, nós que cobrimos mídia esportiva, televisão, queremos ver também, depois de mais de 20 anos, como é a voz do Paulo Andrade entrando em nossas casas com o Sport TV. E uma curiosidade interessante, antes de você falar sobre os times e como eles vêm a campo, ainda sobre mídia esportiva, é que o Paulo Andrade nunca narrou um jogo ao vivo de Campeonato Brasileiro em 25 anos de carreira. Ele até fez alguns VTs aqui no ABC Paulista, quando ele cobria para um canal local jogos do São Caetano. Mas jogo ao vivo é a primeira vez em quase 3 décadas de carreira que ele vai fazer no Campeonato Brasileiro. A expectativa está super em alta, né, Marinho? Totalmente, que legal, legal demais esses detalhes aí de transmissão para a partida do São Paulo. Bom, o São Paulo chega com alguns problemas de lesão, viu? Além, é claro, da situação do técnico Thiago Carpini, da pressão, né, das informações que não são tão legais, evidentemente, que acontecem dentro de campo. São Paulo tem baixas muito importantes. Nós temos aí o Lucas Moura, o Wellington Rato e o Rafinha se juntando ao Nicão, o Patrick, o Moreira e o Luiz Gustavo na turma que não pode participar dessa partida de estreia no Brasileiro contra o Fortaleza. O São Paulo também busca se recuperar de um começo de temporada muito complicado. São Paulo ficou fora das finais do Campeonato Paulista, não esteve ali nas decisões e está ali oscilando com vários problemas internos. Vamos colocar na tela a provável escalação do São Paulo para essa partida de estreia contra o Fortaleza. Rafael é o goleiro, Ferrarese, Arboleda e Diego Costa. No meio de campo, o Igor Vinícius com o Pablo Maia, o Alisson, o Rames Rodrigues e provavelmente o Michel Araújo ou o Wellington. Na frente, a dúvida entre André Silva e Caleri, junto com o Luciano. Essa a provável escalação do São Paulo do Thiago Carpini. O André Silva pode substituir o Caleri está desgastado e todo mundo sabe que o Caleri é o grande nome dessa equipe do São Paulo, além do Rames Rodrigues, mas o Caleri efetivamente já deu mais em campo do que o Rames tem dado pro tricolor paulista. O Fortaleza, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, ele vive um momento de instabilidade para o técnico Juan Pablo Vojvoda, porque o Fortaleza perdeu o estadual para o Ceará e quando chegou no estadual com o Ceará, já tinha algumas críticas, vindo de alguns problemas, de alguns tropeços. Então o Vojvoda, que é um dos técnicos mais longevos do Brasil nesse momento, ele começa a ter alguns indícios de contestação na equipe do Fortaleza. Entre baixas na equipe estão o Caleb, o Rosseto e o Thiago Galhardo, que pediu para deixar o Fortaleza, está indo embora e não deve participar desse jogo. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Fortaleza. Dessa vez a gente vai só comentar a equipe do Fortaleza que está aí na possibilidade de entrar em campo com o João Ricardo, o Tinga, o Kusevich,
o Brites e o Bruno Pacheco. No meio de campo, Pochettino, Hércules e Zé Wellison. Na frente, Pikachu, Moisés e Lucheiro. O Lucheiro, aquele centroavante matador da equipe do Fortaleza, que costuma fazer muitos gols. Outro baita jogo, esse São Paulo e Fortaleza, no sábado, 9 da noite, eu tenho certeza.